Queridos, nós estamos começando uma nova série de mensagens, falando sobre fé, falando sobre dedicação ao Senhor. Nesses dias temos falado sobre obediência, nesses dias estávamos falando sobre a vida, né, e o ministério, e a vida íntima com Deus do profeta Elias. E hoje nós estamos começando uma nova série, que é como vencer e não sofrer a crise. Porque estamos vivendo um momento de crise, o país está passando um momento de crise, o mundo está passando um momento difícil. Mas como nós passarmos por esse momento sem sofrer essa crise, e ainda assim ser abençoados pelo Senhor, né, e buscar uma vida íntima, né, uma vida que adore e que glorifique o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Juízes, no capítulo 6, livro dos Juízes, capítulo 6, versículo 1. Vamos falar um pouco sobre Gideão, porque Gideão parecia um homem com dificuldades, parecia um homem fraco, parecia um homem simples e com tanto medo, e realmente ele teve medo, mas o Senhor trouxe uma grande vitória para o povo de Israel, através da vida deste homem, de Gideão, e nós queremos falar um pouco sobre ele. Juízes, no capítulo 6, vamos ler do versículo 1 inicialmente, até o versículo 12, diz assim: De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominavam Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Verso 5. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Verso 11 e 12 diz: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Só até aqui. Pai de amor, traz a revelação da Tua palavra aos nossos corações essa noite. Espírito Santo, ministra de forma especial, como só o Senhor sabe fazer, ó Pai, ao meu coração da Tua igreja, e aqueles que estão em suas casas, ó Deus, os seus locais de trabalho, mas estão recebendo essa palavra. Pai, em nome de Jesus, que essa ministração venha do rio de Deus, do Teu trono, Pai, para nossos corações e nossas vidas, para que sejamos, ó Deus, nessa noite, ó Deus, cheios da Tua presença, que nossos corações possam ficar encharcados com a revelação da Tua palavra para os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Como vencer a crise e não sofrer a crise? Se você já tem visto talvez os noticiários, eu estava vendo noticiários esses dias, falando sobre esse momento de crise, esse momento de pandemia. Os números de crimes de violência doméstica aumentaram tanto, o número de pessoas com problemas psiquiátricos e psicológicos aumentaram tanto, por causa do distanciamento. Idosos que ficaram afastados de suas famílias, e não estavam próximos dos seus entes queridos, e estão passando momentos talvez difíceis, e momentos de isolamento de verdade. E nós temos entendido uma coisa, que nós estamos
vivendo um tempo de distanciamento e não de isolamento, porque nós temos irmãos em quem nós podemos contar com eles, e acima de tudo nós temos um Deus que nós podemos nos refugiar nele sempre e sempre. Amém? Nós podemos nos refugiar no Senhor. Então nós precisamos vencer a crise. E a primeira mensagem, que é essa de hoje, é ser valente como Gideão. Ser valente como ele foi. E eu quero contar um pouco dessa história para você. Mas o pano de fundo é que Israel estava vivendo um tempo de muita angústia. Nesse momento, esse texto que nós estamos lendo, o povo estava afastado e tinha feito o que era mal perante o Senhor. O povo estava distanciado completamente do Deus vivo. Eles desviaram-se da presença de Deus para adorar outros deuses. E nós sabemos, sempre entendemos que o pecado traz as suas consequências. O pecado tem consequências. E é como se o povo de Israel tivesse dito: Senhor Deus, nós não queremos a guarda fiel do Senhor e nem queremos a tua proteção sobre nossas vidas. Nós vamos adorar outros deuses e pedir a proteção a outros deuses. Aí sabe o que aconteceu? Os inimigos vieram, os midianitas vieram e fizeram a festa destruindo a nação. Os amalequitas vieram, outros povos que habitavam o leste de Israel também vieram e ali fizeram, entre aspas, a festa ali, derrotando, empobrecendo. Aonde eles chegavam, eles acampavam as tendas deles. Os milhares e milhares de homens traziam suas centenas de camelos. O texto bíblico diz que eram tantos que não se podia contar. E ali por onde eles passavam, eles devastavam as plantações, eles acabavam com gado, com ovelha, com os animais, com as jumentas, eles acabavam com tudo, eles devoravam tudo, levavam tudo, roubavam tudo. E como nós precisamos, irmãos, estar de acordo e andar debaixo da vontade de Deus, daquilo que Deus preparou para nossas vidas. Quando eles dizem: Senhor, nós não queremos a tua presença e nós vamos adorar a Baal ou a Será ou a outros deuses, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, nós não precisamos da tua proteção, tira a tua mão de sobre nós, que nós queremos adorar outros deuses. E Deus deixou eles passarem. E durante 7 anos eles estavam ali sendo alcançados e massacrados pelos midianitas, pelos amalequitas e outros povos das regiões. E se você lembrar comigo, em Êxodo capítulo 20, a palavra de Deus ela é muito clara no versículo 3 ao versículo 5, quando o Senhor dá os mandamentos a Moisés, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. O povo havia desobedecido o mandamento do Senhor. O povo havia nesse momento, agora Israel, virado as costas para Deus e acabaram ali vulneráveis aos inimigos. E temeram mais aos deuses dos amorreus, aos deuses daquela região onde eles estavam habitando, do que o Senhor. Veja quanta afronta diante do Senhor. Quanto distanciamento do Deus verdadeiro. E se nós trouxermos e olharmos para esse texto de Êxodo e aplicarmos hoje nos nossos tempos, atuais, tempos modernos ou pós-modernos, o novo normal, como as pessoas estão dizendo, quantas pessoas estão distantes do Deus vivo e Deus verdadeiro? Quantas pessoas distanciaram do Senhor? Ele começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim, eu sou o único Deus, eu sou o único Senhor. Veja quantas afrontas nos dias de hoje, pessoas sendo idólatras, pessoas invocando espíritos imundos, malignos, e vivendo com isso, pessoas sendo blasfemos, violentos, assassinos, pessoas que se distanciaram completamente da verdade da palavra de Deus. E a Bíblia diz que a maldade do homem, ela afronta a Deus, porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel. A maldade do povo e o distanciamento do Deus verdadeiro afrontou o Senhor. E o Senhor deixou eles ali por algum tempo, por 7 anos, diz o texto, à mercê dos inimigos. E os midianitas estavam acabando. O texto bíblico vai dizer que eles estavam empobrecendo o povo e a nação de Israel. E era assim que o povo estava fazendo.
sendo agora saqueados pelos midianitas. Quem eram os midianitas? Irmãos, os midianitas, eles eram um povo nômade, mas eles eram descendentes de Midian. Midian era um dos filhos de Abraão, que foi, depois que Sara morreu, Abraão ficou viúvo, ele teve filhos com Quetura, ele casou com Quetura, e ele teve um filho com ela, e um dos filhos foi justamente esse Midian, que surgiu o povo midianita. Então Midian estava ali entre os filhos, né, dessas concubinas que foram despedidos por Abraão com presentes, quando ele mandou elas embora com seus filhos, porque ele queria que a herança ficasse só para Isaac. Então nós temos agora, né, dois povos ali, de dois ventres. Nós temos agora a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, Israel. E agora nós temos a descendência agora de Abraão e Quetura e Midian. E agora justamente esse povo midianita, descendente dele, que estava agora devastando com o povo de Israel. E Deus permite que os midianitas e até os amalequitas, outros povos, viessem ali subjugar o povo de Israel. Olha o que o texto diz no versículo 3 até o versículo 6 de Juízes, ainda capítulo 6. Sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, vinham contra eles e subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam os frutos da terra. Chegaram a Gaza e não deixaram mantimento a Israel, nem ovelhas, nem boi. Eles estavam devastando tudo. O texto continua dizendo. E o povo estava tão impotente que começaram a fazer cavernas, o texto bíblico vai dizer. Começaram a fazer cavernas nas montanhas. Começaram a fazer construções nos montes para se esconder. Era uma situação humilhante, não havia saída. O poder do inimigo era avassalador. E agora o que fazer? A nação está vivendo um momento de crise. O que fazer agora no momento de crise? E no versículo 6, o texto vai dizer que eles se lembraram e resolveram agora clamar ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E sabe, querido, quando nós clamamos, o Deus vivo é um Deus que responde, amém? Quando você clama, o Senhor é um Deus que responde. Aquele que clama, se arrepende diante do Senhor, o Senhor é Deus que responde. Nunca devemos esquecer que o Senhor é misericordioso, e Ele sempre ouve o clamor de um coração arrependido, e o povo agora clama ao Senhor. Hoje nós estamos vivendo um momento de crise, vivendo um período tenebroso, vivendo um período onde milhares de pessoas têm sido mortas, e outras milhares têm sido infectadas também. A pandemia veio como os midianitas, destruindo a saúde das pessoas, destruindo, deixando famílias entristecidas, empobrecidas talvez, distantes do Senhor. As pessoas acabam, se distanciando mais ainda, e agora nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de crise, as pessoas é como se estivessem realmente vivendo, fazendo as suas cavernas, se escondendo dentro de casa, com tanto medo, com tanto temor. Mas Deus, Ele socorre o povo de Israel. E a Bíblia diz que Ele levanta um libertador, que é justamente esse homem, Gideão. Mas quem era Gideão? Gideão era algum guerreiro? Não. Gideão era um homem valente, um soldado valente? Não, também não era. Gideão era um herói de guerra, pastor. Ele era um herói de guerra, era alguém muito poderoso? Também não era. Gideão talvez fosse um dos homens mais amedrontados do povo de Israel. E como pode uma pessoa amedrontada, o Senhor chegar para ele e dizer para ele, homem valoroso, homem valente, vai nessa tua força, homem valente, varão valoroso, eu sou contigo. Por que o Senhor disse isso para ele? Gideão estava ali em pânico com os inimigos, tanto que ele estava escondido. O lugar que ele deveria estar malhando trigo não era no lagar, o lugar era um lugar de se espremer uvas. Mas ele estava ali escondido com medo do exército inimigo. Mas em um certo momento, o anjo do Senhor aparece para Gideão e chama ele de homem valente. Mas como assim homem valente? Olha o que ele responde para o Senhor, quando o Senhor chama ele de homem valente, e desafia ele a ser o libertador, e desafia ele a ser aquele que vai libertar a nação de Israel. Lá no versículo 15 ele diz, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. É engraçado como Deus nos vê.
e sempre diferente de como nós vemos. O Senhor olha para Gideão, alguém que está se achando ali enfraquecido, amedrontado, e o Senhor chama ele de homem valente. O Senhor fala para ele: você é um varão valoroso. Deus anima-o dizendo: você é um homem valente. Ainda bem que Deus não nos vê como as pessoas veem, ou como nós vemos os outros. Lembra do profeta Samuel? Quando ele chegou na casa de Jessé, que era a família de Davi, ele olhou para aqueles homens fortes, né? Soldados de guerra, talvez aqueles homens altos, grandes, e olhou e falou: olha, deve ser um desses aqui, é esse que vai ser o rei, esse que vai ser o próximo rei de Israel. E o Senhor fala para ele: não é nenhum desses, porque você está vendo só o exterior, Samuel, mas eu vejo o coração. Davi não estava nem sendo contado ali naquele momento, né? Mas Jessé, acabou os seus filhos? Sim, acabou. Ah, não, tem um ainda. Pastorzinho de ovelhas, ele é pequeno, muito pequeno, ele está cuidando das ovelhas. E aí quando Davi é chamado, e quando Davi vem, o Senhor fala para o profeta Samuel: pode derramar o óleo na cabeça dele, porque esse é o meu escolhido. Deus, ele não vê como nós vemos. O Senhor, ele olha o nosso coração, ele olha que nós somos por dentro, ele olha o nosso interior. Então quando nós olhamos aqui uns para os outros, nós estamos vendo irmãos e irmãs de máscaras, mas o Senhor está olhando para mim e para você, para os nossos corações. Amém? Ele olha para o meu e para o seu íntimo. É engraçado como Deus vê, é diferente de como nós vemos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o Senhor nos chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que tirou nas trevas para a sua maravilhosa luz. Ei, você é povo escolhido de Deus, nós somos nação santa, nós temos um sacerdócio real por causa de Cristo Jesus. Eu e você fomos tirados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo Jesus. E a Bíblia diz que todo aquele que for até o Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, todo aquele que for até Cristo crendo nele, esse será salvo. Jesus, ele veio e morreu por nós, ele entregou a sua vida para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha agora a vida eterna, para que ele tenha agora esse sacerdócio real, seja essa geração eleita, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Se é povo de propriedade exclusiva de Deus, diga amém. Nós somos do Senhor, a tua casa é do Senhor, querido. Nós precisamos aprender a declarar isso com a nossa boca, dizer: a minha casa é do Senhor, a dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eles estão servindo a outros deuses, eu e a minha casa estamos decididos a servir ao Senhor. Você pode dizer isso essa noite com a sua boca assim bem cheia, dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, estamos declarando isso. Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 37, ele diz que nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, aquele que nos amou. Tudo que somos, nós somos por causa do poder de Deus operando em nós, irmãos, e não por nós mesmos, porque nós somos apenas pó, nós não podemos fazer nada. Mas aquele que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz, ele tira também aqueles que está necessitado, sentado no monturo, e coloca ele assentado com príncipes. É aquele que tira do lamaçal do pecado e coloca diante da luz. É aquele que nos arranca do pecado e nos lava, nos limpa, nos regenera e traz salvação para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Por isso, seja valente. Deus está contigo, mesmo no meio da crise. Mas o que nós devemos fazer para ser valentes, pastor? Mesmo no meio dessa crise, a primeira coisa que o Senhor fala para ele é: vá nessa tua força, homem valente. Ei, querido, nós precisamos nos levantar. Vá nessa tua força. O Senhor chama Josué, ele começa a dar um monte de desculpa: mas a família do meu pai, mas a casa do meu pai, mas eu tenho filhos, né? Aí alguém vai dizer: mas eu tenho um emprego, mas eu tenho muita coisa para fazer, eu trabalho a semana toda, eu chego tarde, eu não tenho um dia de descanso. A gente arruma um monte de justificativa, e o Senhor olha só para nós e fala: levanta, levanta, vai nessa tua força, porque você é valente. Levanta. A primeira coisa é se levantar. Vá nessa tua força. É Deus quem está te enviando.
Ei, querido, e o Senhor Deus, quando Ele envia, Ele garante, amém? Ei, se Deus te enviar, pode ir crendo, porque Ele garante, Ele garante. Se o Senhor disser, Ele cumpre as suas promessas, Ele garante. Deus estava dizendo para Gideão: Gideão, pega essa pouca fé que tu tem. Gideão, pega a tua pouca força que tu tem. Gideão, pega um pouquinho dessa coragem que te tem aí ainda, e se levanta e vai, porque eu sou contigo. Sou eu que estou te enviando. Era o Deus de Israel que estava enviando ele. Muitas vezes queremos nos valer da força dos outros para enfrentar situações da vida, mas é sobre nossa fé, é que Deus vai agir sobre nossa fé, mesmo que pequena que ela seja. Precisamos ter coragem. É a sua fé, mesmo que pequena, que vai levar você a sair desse momento de crise e a vencer esse momento que o Brasil e as nações estão passando, amém, irmãos? Aleluia! Por isso, a primeira palavra para você nessa noite é vá, é se levante, tenha uma atitude, não fique parado. Muitas pessoas querem conquistar coisas grandes para Deus, mas permanecem paradas, sem reação, às vezes não reagem, não oram, não buscam, e Deus está falando contigo nessa noite: vá para a igreja. O Senhor está falando contigo nessa noite: vá para o quarto de guerra. O Senhor está falando contigo nessa noite: vá para o quarto de oração. O Senhor está falando contigo: suba ao monte. O Senhor está falando contigo: pare de choramingar, levante a cabeça e vai, porque sou eu que estou te enviando. Sabe, queridos, imagine você lutando uma grande guerra. Imagine você fazendo parte de uma tropa de um grande exército. E quando você olha lá na frente, você vê o general de guerra. Sabe quem é o general de guerra? Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Essa guerra, meu irmão, ela nunca será perdida. Essa batalha já está ganha, amém? Amém, igreja? Você olha lá na frente, está o general de guerra lá montado no cavalo branco. Aí você fala: Jesus. Aí Jesus olha para você e ainda diz mais: não, filho, não precisa lutar não, eu é que vou lutar a tua guerra. O Senhor olha e fala: filho, eu que vou lutar a tua luta, apenas te levante. Se levante e faça o que eu tenho para você fazer. Se levante e faça o que eu vou te dizer, porque a tua luta, eu é que vou lutar ela. Amém? Tem gente que está recebendo aqui essa palavra, amém? Às vezes nós queremos lutar com a força do nosso braço. Às vezes queremos fazer do nosso jeito. E o Senhor está falando: vai para o joelho, entra no quarto de guerra e vai orar. Vai lá para o teu quarto, fecha a porta, dobra os teus joelhos e clama, dobra os teus joelhos e chora, sabe? Se você não souber mais como orar, se não tiver mais lágrimas, geme só e pede ao Senhor graça e misericórdia. Mas não se distancie do Senhor, não se deixe vencer. Deus, Ele vai sempre impulsionar você para a tomada de posição, Ele sempre vai levar você a uma reação. Não pense que Deus vai fazer você ficar parado. Não pense que o Senhor vai fazer você ficar parada, minha irmã, não. Malhando trigo no lugar errado, fazendo a coisa, talvez a coisa certa, mas no lugar errado por causa do medo. Não, Ele vai nos levar para a atitude. Deus, Ele está conosco. Segundo ponto, o que devemos fazer para ser valente no meio da crise? Versículo 18, versículo 19 do capítulo 6 de Juízes. Diz assim: rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha diante de ti. Isso é Josué falando para o anjo do Senhor. E o anjo disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães asmos de um efa de farinha e carne, e pôs num cesto, e o caldo pôs na panela, e trouxe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Verso 18 e verso 19. Ele trouxe uma oferta e adorou ao Senhor ali debaixo da árvore. Adore ao Senhor. Precisamos adorar o Senhor. Primeiro, se levantar nessa força. Vá, o Senhor é quem está te enviando. Segundo, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. No tempo da crise, muitas vezes a nossa boca fala mais murmuração, não é verdade? No tempo de crise, ou tempo de dificuldade, ou tempo que a gente está zangado, a gente às vezes mais murmura do que diz outra coisa. Mas a adoração é uma grande arma de vitória. No meio da luta nós devemos oferecer louvores ao Senhor, oferecer a Ele sacrifício e louvor. O Salmo 34, versículo 1,
Davi disse: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Adore ao Senhor, cante louvores ao Senhor, adore com as tuas palavras, adore com a tua vida, adore o Senhor com a tua oferta, adore o Senhor com o teu coração, adore o Senhor com os louvores, com os cantos, adore o Senhor orando, clamando, adore o Senhor com salmos, com hinos, com palavras de adoração e de exaltação, adore o Senhor com posição física de adoração, se prostre diante dEle e adore a Ele. Adoração traz a glória e a presença do Senhor. É por isso que nós precisamos estar o tempo todo adorando e dando graças por tudo que Ele é e faz. Que seja a mais simples canção cantada, mas no meio da luta, irmão, não murmure não, adore. Sacrifício e louvor, eles entregavam o seu sacrifício ali, que era animal. Eles iam lá, levavam o animal lá como sacrifício e louvor de adoração ao Senhor. E hoje, pastor, como nós fazemos sacrifício e louvor? Adore ao Senhor mesmo quando você não vê motivos para isso. Adore ao Senhor, mesmo que as circunstâncias estejam todas contrárias. Adore ao Senhor, mesmo quando você não veja motivos para adorá-lo. Adore a Deus. Qual a mais simples canção que você conhece? Adore ao Senhor com essa canção. Ai, pastor, Deus está aqui. Deus, pastor Paulo. Aqui, aleluia, tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se lê. Adora Ele com a mais simples canção. Tão certo como eu te falo e pode... Diga, Deus está em mim. Cante isso. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que é. Feche seus olhos, igreja. Feche teus olhos, adore Ele com o seu coração. Que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga, mais uma vez, diga, Deus está em mim. Deus está em mim, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga agora, diga, Deus está em nós. Creia nisso. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Ainda de olhos fechados, faça uma oração de adoração ao Senhor nesse instante. Diga palavras de amor a Ele nesse momento. Diga, Senhor, eu te amo. Diga, Jesus, eu te adoro. Apresente o seu coração a Ele nessa hora. Você não veio aqui, meu irmão, para assistir. Você veio aqui para participar. Você não veio aqui para ver um culto. Você veio aqui para cultuar o Senhor Deus. Então adore a Ele. Então cultue a Ele. Cultue o nome de Jesus. É Ele quem merece honra, glória e adoração. É só Ele que é digno. Ele é exaltado, todo o tempo exaltado, para sempre exaltado. Só Ele que merece adoração. Diga, Senhor Jesus, eu vim para te adorar. Eu vim para te bendizer, mesmo que seja com simples palavras, mesmo que seja com a simples canção, mesmo que seja com simples gesto. Adora Ele. Gideão, ele tomou a atitude correta. Ele adorou o Senhor. Versículo 21 desse mesmo capítulo diz que o Senhor recebeu o seu sacrifício. O Senhor recebeu o seu louvor e a sua adoração. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir Jesus com adoração nessa noite, com louvores. É para ti, Jesus.
Aleluia. Os valentes, eles são adoradores extravagantes, amém, irmãos? Os valentes são adoradores extravagantes. Os valentes são aqueles que não têm vergonha mesmo de quem está do lado, meu irmão, eu vim para adorar. Como o pastor Paulo estava dizendo aqui, adore mesmo. Seja extravagante, adore mesmo. Se é para o Senhor, meu irmão, pule. Eu não me preocupo com isso não. É para Deus, pode pular. É para Deus, canta. É para Deus, levanta as mãos e adora. Bate palma, porque Ele merece honra, Ele merece glória. Irmãos, eu tenho tantos motivos para adorar, eu tenho tantos motivos para glorificar, porque aquele que me tirou das trevas, aquele que me tirou do lamaçal do pecado e me traz para a sua maravilhosa luz, eu não tenho nem como pedir mais nada, e só ser agradecido por tudo que Ele fez na minha vida. E eu sei que você também é assim. Os valentes, eles adoram. Os valentes, eles clamam. Os valentes, eles choram. Os valentes, eles adoram. Entregue o seu louvor nessa noite para o Senhor. Entregue toda a sua adoração para o Senhor nessa noite. E o terceiro e último ponto. Primeiro, levante. Vá. Depois, adore. Mesmo no meio da crise. Pastor, é tão difícil adorar no momento de luta. É tão difícil adorar no momento de dor. Adore a Ele. É sacrifício de louvor mesmo quando você não vê motivo. Mesmo quando as águas estão remando ao contrário. Os discípulos de Jesus passaram por momentos difíceis. Quando eles estavam no mar, numa grande tempestade. Mas quando eles viram o Mestre andando sobre as águas, e o Mestre veio até eles, Ele acalmou toda a tempestade. Olhe para o Mestre, porque Ele acalma a tempestade. Olhe para o Senhor, porque Ele acalma as lutas. Olhe para o Senhor, porque Ele é que dá jornada segura. Pode ser no meio do mar bravio. Não há tempestade, nem luta, nem situação difícil para o nosso Deus. Ele é criador de todas as coisas, amém? Ele é criador de todas as coisas. Ele é Deus que cuida da tua vida. Ei, meu irmão, receba essa palavra para a tua vida. Ele é Senhor que cuida de você. Ele é Deus da história. A tua vida, Ele não está alheio ao que está acontecendo, não. Ele está vendo, Ele cuida de ti. Ele cuida da tua casa. Ele cuida de nós. Adore a Ele. E o terceiro e último ponto. O que devemos fazer para ser valentes no meio dessa crise? Juízes capítulo 6, versículo 25 e 26. E aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque de Acerá que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto, que a lenha que cortares do bosque de Acerá. Devemos agir, devemos adorar. E agora o Senhor diz para ele: derruba os altares velhos que teu pai levantou. O pai dele tinha levantado altares a Deus Baal e a Deus Acerá. E agora o Senhor fala para ele: derruba os altares velhos. Derruba os velhos altares. Irmãos, precisamos nesses dias derrubar os velhos altares. Ou nós adoramos ao Senhor ou não adoramos. Ou nós servimos a Cristo ou não servimos. Ou vestimos a camisa de Jesus ou não vestimos. Sabe, essa noite é noite de decisão. Nós precisamos decidir. Precisamos dizer: Senhor, nós estamos contigo. Nós precisamos romper com a prática do pecado para que a vitória seja liberada do céu para nossas vidas. Ou o pecado, meu irmão, sai da tua vida, ou o pecado vai derrubar você. Ou nós rompemos com as velhas artimanhas e os velhos altares do pecado, ou o pecado vai nos engolir, ou o pecado vai nos devastar. Os midianitas vão vir e vão acabar com tudo. O inimigo vem. Os altares ao Deus Baal e a Deus Acerá precisavam ser derrubados. A adoração precisava ser restaurada. E a adoração era unicamente para o Senhor Deus vivo, o Deus de Israel. Que altares o diabo precisa de... Que altares o diabo tem colocado na nossa vida? Que altares do inimigo precisam ser derrubados na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família,
na empresa, no trabalho, nos negócios, na faculdade, no grupo de amigos, no grupo de irmãos. A maioria de nós sabemos que tremenda vitória o Senhor deu a Gideão. Mas ele precisou derrubar os altares. Ele ainda com medo, foi de madrugada, derrubou os altares, fez como Deus mandou, derrubou o altar de Acerá, cortou, botou fogo, e no outro dia o povo se levantou revoltado. Mas o Senhor era com ele. E aquele que tem o Senhor como Deus, ele tem direção certa, amém? Aquele que tem o Senhor como Deus, ele tem rumo certo. Aquele que tem o Senhor, Deus, como o direcionador, meu irmão, ele não dá passo desnecessário, não. A Bíblia diz que o povo se enfureceu, o povo da cidade se enfureceu contra Gideão. Queriam matá-lo. Mas o Senhor não permitiu que nada disso acontecesse, porque ele estava ali por ordem do Senhor. Ei, meu irmão, quando você estiver debaixo da ordem do Senhor, vá em segurança, porque Deus é contigo. Caminha em segurança, porque Ele é Senhor, que vai contigo, mudando a história, abrindo lugares, aplainando momentos, aplainando lugares, para você passar. Amém? Gideão conseguiu juntar 32 mil homens. O exército de midianitas e amalequitas eram milhares. Eles não conseguiam nem contar. Eles tinham milhares de camelos. Então o exército eram centenas de milhares, que eram vários exércitos juntos. E aí o Senhor olha para ele e fala: não, Gideão, é muito. Eu que quero lutar essa guerra. Eu que luto essa guerra na tua vida. Eu que vou lutar pela minha nação. É muita gente. Avisa para o povo aí, que para o povo que os que estiver fraco, tímido, ou os que estiverem com medo, pode voltar para casa. Sabe quantos deixaram o exército? De 32 mil nesse dia? 22 mil foram embora. Ficou 10 mil. E acho que Gideão olha agora e fala: agora, como é que vai ser? Só com 32 mil estava achando pouco, queria juntar 100 mil, consegui 32 mil, e agora só tem 10 mil, 10% talvez do que ele, pensando aqui, da quantidade que ele queria juntar de exército. E o Senhor olha para ele e fala: ainda é muito, Gideão. Eu é que estou nessa guerra. Ainda é muito. Leva eles para o ribeiro, leva eles para o riacho, para eles beberem água. Aqueles que se ajoelhar e lamber a água lá no riacho, como o cachorro faz, separa eles daqueles que pegar a água com a mão e trazer até a boca. E assim foi. Sabe quantos naquele dia se ajoelharam para beber água? 9.700 dos 10 mil. Quantos que sobrou? 300. Você assistiu aquele filme 300? Pois essa história já está contada aqui, ó. Hã? Cantamos hoje. Não sabia dessa ministração não, pastor? É Deus de Israel que está revelando, né? Ele começou a falar assim, eu falei: Senhor, a pregação, quando ele começou a falar de Gideão dos 300, falei: Jesus, o senhor não é gente não, né? É a ministração de hoje. Ficou 300 homens. E Deus falou assim: vocês não vão lutar não. Vocês vão fazer, sabe o quê? Vocês vão pegar as trombetas. E vocês vão ficar em volta, de fora do arraial. E vocês vão tocar as trombetas. E eu vou destruir o exército inimigo. E assim eles fizeram. Depois da meia-noite, tocaram as trombetas, levaram um cântaro junto com eles, com tochas, jogaram no chão os cântaros, fez aquele barulho e começaram a tocar trombeta. O exército que estava ali dos midianitas, amalequitas e os povos do leste, eles levantaram tão tontos no meio daquela escuridão, tão atônitos, que eles começaram a guerrear contra eles mesmos. Um exército guerreando contra ele mesmo. E sabe o que aconteceu? O exército inteiro foi derrotado. Aqueles homens estavam ali só para tocar as trombetas e fazer aquilo que Deus tinha mandado. Ei, meu irmão, quando nós fazemos aquilo que Deus manda, do jeito que o Senhor manda, Ele é quem luta a nossa guerra, e Ele nos dá a vitória em nome de Jesus, amém? É Ele quem te dá a vitória. É por isso que eu estava dizendo para você: é Ele quem luta a tua guerra, é Ele quem muda a história. Não sei como você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: a tua guerra é minha, a tua luta já está nas minhas mãos. A tua luta está nas minhas mãos, sou eu que luto por ti. E te trouxe aqui nessa noite para te dizer que eu sou teu Deus e não te esqueço jamais. Ele é Senhor que cuida de nós dia a dia. Foi uma vitória tremenda.
capítulo 7, versículo 22, você vê eles tocando ali as buzinas, as trombetas. A verdade é que Deus é quem vence as batalhas e não nós vencemos. A verdade é que Deus, é que o Senhor é quem vence as batalhas, as lutas. Apenas precisamos aprender a praticar os princípios. Por isso vá, toma atitude, mova-se no poder de Deus. Depois adore, faça um altar de adoração somente a Ele. E se tiver algum altar de algum Deus à sua volta, derrube os altares antigos, rompa de uma vez com a prática do pecado e deixe o Senhor Jesus reinar completamente na sua vida. Jesus, Ele deseja mudar a sua história. A Bíblia diz que houve um momento em que Jesus trouxe uma palavra muito dura para os discípulos. E muitos abandonaram Ele. Ele olha para os discípulos e fala: vocês vão me abandonar também? Lemos esse texto hoje de manhã na escola bíblica. E aí Pedro se levanta e fala: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna. Para onde você vai, meu irmão? Para onde você vai, minha irmã? Só Jesus tem palavra de vida eterna. Só Ele pode mudar a história. Só Ele é criador de todas as coisas. Só Ele é quem divide a história. Só Ele muda a história de um homem e de uma mulher. Assim como Gideão, você vai descobrir que quem você realmente é, à medida que a sua mente vai sendo tomada pela fé no Deus que pode realizar todas as coisas. Vamos descobrindo quem nós somos em Cristo. O pastor Paulo estava perguntando isso aqui: quem você é em Deus? Para que você nasceu? Você veio a esse mundo para quê? À medida que nós vamos colocando fé no Senhor e vamos conhecendo o Deus vivo, vai se revelando a nós, e nós vamos entendendo e compreendendo de forma tão clara os motivos pelos quais nós estamos aqui, os motivos pelos quais, ou motivo pelo qual Ele nos chamou para mudar a nossa história. Levanta nessa sua força, adore somente ao Senhor e rompa de uma vez com o pecado, porque Jesus é quem luta a nossa guerra. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você nessa hora. Quero orar com você nesse momento. Você pode adorar somente a Ele nessa noite. Esqueça tudo que está lá fora, à sua volta. Adore somente a Ele. Cante a Ele essa canção com o seu coração, com a sua vida, com o seu íntimo, com o seu espírito. Diga: eu te adoro. Tudo é para o Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Sempre, amém. E por Ele, Diga: para Ele são todas as coisas. para Ele são todas as coisas. Só adore nessa noite. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a
para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 21, Paulo diz assim: mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Você precisa crer em Jesus. Precisamos crer que Jesus é o nosso único Deus e Salvador. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas há uma solução, há perdão, porque antes o cordeiro precisava ser morto para a expiação dos pecados. Mas Jesus, na cruz do Calvário, e de uma vez por todas, Ele rompe com o pecado, e Ele derrama o seu sangue para nos dar vida, e nos purificar de todo o pecado. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Você precisa fazer uma entrega nessa noite. Você precisa entregar seu coração urgentemente para Jesus mudar a história. Eu e você precisamos de uma vez por todas romper com os altares velhos, romper com o pecado. Precisamos tomar posição diante do Senhor, adorar somente a Ele e tê-lo como único Senhor e Salvador. Nessa noite, entrega a sua vida para Ele. Talvez você não está aqui presente, mas está na sua casa, está assistindo essa celebração, está cultuando ao Senhor nessa noite. Entrega a sua vida para Jesus. Entregue-se para Ele. Ele é Senhor que quer mudar a sua história, a sua vida. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, aquele que nos purifica de todo pecado. Talvez você já andou distante demais de Jesus, e é noite, e é hora de você se voltar para Ele. Talvez você esqueceu-se de desmanchar alguns altares que estavam à sua volta, e essa noite é a noite de romper com esses altares velhos, e dizer: Senhor, eu sou Teu. Pai de amor, eu oro pela vida de cada um dos irmãos e irmãs aqui nessa noite, pedindo a Tua bênção sobre eles. Pai, esses que estão também nas suas casas, esses que estão também nas suas residências, que o Senhor os abençoe, que o Senhor, ó Deus amado, possa trazer, ó Deus, a paz que só o Cristo pode dar.
Que eles possam ser cheios da tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, há homens e mulheres nessa noite rompendo com o pecado. Há homens e mulheres nessa noite fazendo um altar de adoração somente para o Senhor, se levantando na fé de Gideão, mesmo em tempo de crise, entendendo que o Senhor é quem luta as nossas guerras. Eu te peço, Senhor, fortaleça nessa noite, homens e mulheres. Fortaleça os braços desse homem, fortaleça os braços dessa mulher, ó Pai. Ajude-os, ó Pai. Ajude-os a cada dia a seguir e a prosseguir, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Não há outro como o Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Não há outro como. Adore Ele, adore. Não há outro como. Só Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Quero que você saia daqui nessa noite. Glória a Deus. Amém. Quero que você saia daqui nessa noite com o seu coração cheio de fé. Quero que você saia daqui nessa noite. A minha oração. Quero que você saia daqui com o coração fortalecido como Gideão. Que mesmo se vendo fraco, o Senhor olha para ele e fala: levanta-te, varão valoroso, você é forte, porque eu sou contigo. Saia daqui nessa noite crendo que essa semana Deus tem vitórias e coisas extraordinárias para fazer na tua vida. Ei, não depende de você, depende do Deus de Israel. A você e a mim cabe apenas nos desmancharmos diante do Senhor, nos quebrantarmos e nos arrependermos diante dEle e fazer um altar de adoração para o Deus vivo. Amém? Amém? Que a tua semana seja vitoriosa. Que a tua casa seja abençoada, que a tua família seja abençoada, que os planos que o Senhor tem para ti sejam realizados e concretizados em nome de Jesus. Que os planos do inimigo na tua casa sejam frustrados, que os planos do inimigo sejam frustrados, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vá para a tua casa uma semana de vitória, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Você que está conosco também pela internet, Deus abençoe você. Se você precisar fazer contato conosco, acesse o site da igreja, vivavidanova.com.br. Nós queremos conhecer você e falar com você também. Deus abençoe todos os irmãos que estão aí participando, dando glória a Deus, aleluia, aí pelo YouTube. O Senhor te abençoe para uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. A paz do Senhor.